Boa noite, pessoal. Todos bem? Hoje nós vamos falar de um tema que muita gente vai sair daqui falando: pô, esse Antônio é doido. Daqui uma semana vão estar começando a pensar assim: mas sabe que ele pode ter razão? Daqui um mês vocês vão estar curiosos para ler algumas coisas que eu vou falar aqui. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, uma data que merece ser lembrada. A mulher tem uma importância muito grande na humanidade e nas nossas vidas. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a única nave capaz de trazer a gente para o planeta Terra é o útero materno. E a gente precisa dessa nave para chegar aqui. Se não fosse a mulher, se não fosse a mãe que nós temos, nós não estaríamos aqui. E o tema de hoje é a deusa mulher e as verdades que esconderam de você. A história que nos foi contada não é real. Aliás, em relação a tudo, nem sempre o que a gente aprende é o real. É aquilo que quiseram nos contar. E em relação à mulher, também nos contaram uma história totalmente diferente. Opa. Se a gente pesquisar na internet, nós vamos achar diversos artigos, diversas notícias de reportagens falando de grandes feitos científicos da mulher. Antônio, mas isso todo mundo sabe. Sim, mas é só para lembrar, porque não é disso que nós vamos falar hoje. E o vídeo de hoje postado nas redes sociais do Ramatiz retrata muito bem isso. Deixaram bem claro para a gente que a gente tem que escutar. A gente tem muito que aprender. A gente tem que entender todos os lugares que elas querem, que elas podem viver e as experiências ricas que elas podem construir na vida delas. De fato, o Dia das Mulheres não é dia de levar flores ou um presente, não é somente isso, é muito mais que isso. É um dia de refletir sobre o espaço, a importância e o lugar que ela ocupa no mundo. Eu acho que além de ser um dia para a gente refletir muito mais e escutar, é também um dia para que a mulher possa se escutar, para que ela possa enxergar o que realmente ela quer e não aceitar mais os lugares que nós, homens ou a sociedade, definiu que elas têm que ter ou viver. Elas podem ser o que elas quiserem. Aliás, nos últimos tempos, nós temos percebido que em qualquer área que você olhar, a mulher contribui de forma grandiosa, de forma particular, com sua potência única de se expressar no mundo. Então, eu acho que um dia como hoje não é um dia para que eu fale sobre o que é ser mulher, mas que escute das mulheres o que elas querem, o que elas desejam, e também trazendo um convite para aquelas que não se escutam, para aquelas que não se enxergam, que possam se enxergar, que possam se escutar para realizar tudo que elas podem e devem na vida. Feliz Dia das Mulheres. Leis, lindo esse vídeo, linda essa homenagem. Mas e lá atrás, quando começou a humanidade, como é que era essa relação homem e mulher? O primeiro regime de sociedade foi o matriarcado. Nós vivíamos em comunidade, em bando, não existia o casal homem e mulher. E a mulher era tida como uma deusa. E a gente vai ver o porquê que a mulher era considerada um ser divino. O matriarcado não era por acaso. O homem, em sua essência, ele sabe que tem um Deus. Podemos pegar qualquer cultura que nunca foram alfabetizadas ou civilizadas. Podemos pegar um índio silvícola lá no meio da Amazônia. Ele tem a concepção da existência de Deus. Talvez ele trate o Deus Sol, a deusa Lua, mas ele tem essa percepção do divino em nossas vidas. E a mulher era considerada uma deusa porque ela tinha o poder de gerar a vida
o filho. E quem tem o poder de gerar a vida é Deus. E além de gerar o filho, ela gerava o alimento do filho. E quem gera o alimento é a terra, a deusa Gaia. Então a mulher era considerada uma deusa por essa capacidade de gerar a vida, que é um poder divino, e de gerar o alimento, que é um poder também divino da terra, da mãe terra, da deusa Gaia. E a mulher então era entendida como esse ser que representava Deus aqui na terra. E ela controlava tudo. A mulher tinha um ciclo gestacional e menstrual totalmente diferente dos dias de hoje. Por quê? Ela engravidava, 9 meses depois ela dava à luz, 3 meses amamentando, completou 1 ano, ela entrava no cio novamente, engravidava outro filho, 9 meses, amamentava outro filho. A mulher não menstruava. Não existia o ciclo da menstruação, porque toda vez ela era fecundada. E todas as mulheres aceitavam viver assim, porque esse era o poder divino de gerar a vida. E todas elas participavam desse ciclo, de gerar a vida. E elas cuidavam de tudo. Elas cuidavam dos filhos, elas cuidavam da família, elas cuidavam do alimento. O homem caçava, a mulher preparava o alimento. E foi a mulher que descobriu a agricultura, porque ao jogar fora os restos de comida, ela via que a terra devolvia aquilo em forma de planta, em forma de fruto. Então a mulher descobriu a agricultura e ela foi a primeira agricultora, a primeira a produzir alimentos. Então ela pegava a caça que o marido trazia, preparava o alimento, ela cuidava do alimento que era colhido na natureza e ela descobriu que se plantasse uma semente, nasceria e a terra, a deusa Gaia, devolveria o alimento em gratidão. Isso foi descoberto pela mulher. Então as mulheres cuidavam de tudo. E qual era o papel do homem? O papel do homem era caçar. Esse era o papel do homem. Ele saía e caçava. Pegava o alimento, levava para casa. E a mulher cuidava de tudo. Mas caçando, o homem desenvolveu uma força física. E foi neste momento que o corpo físico do homem passou a ser diferente do corpo físico da mulher. O homem cresceu, ficou mais musculoso, teve uma estrutura óssea maior, porque ele exercitava caçando animais. Enquanto a mulher estava em casa, cuidando dos filhos, cuidando do alimento, o homem se desenvolveu fisicamente mais com a mulher. E ele criou a força. E criando a força, ele descobriu o poder da força que ele tinha. E aí, ele aprisionou a mulher. Se achava no início que o filho era exclusivamente da mulher, que o homem não participava disso, apesar da relação sexual. A mulher, sim, era a mãe, e não se sabia quem era o pai. E quando o homem desenvolveu a força, ele quis saber quem era o pai daquela criança. E o único jeito de saber que o filho era dele seria aprisionar a mulher dentro de casa. E aí, usando a força, ele prendeu a mulher dentro de casa para ele ter certeza que o filho era dele. Porque ele começou a perceber que se plantasse um alimento poderia colher. Aí já veio todo o interesse econômico de fazer um patrimônio, de armazenar, de ter o seu local onde viver. E aí ele quis saber de quem era o filho. E aí, com a sua força física, ele aprisionou a mulher dentro de casa para garantir que aquele filho que ela gerasse fosse um filho dele. E aí começou a mudar o regime do matriarcado, que era um regime comunitário, onde a mulher tinha uma relevância muito grande e era considerada uma divindade por gerar o filho e gerar os alimentos, e o homem começou a tomar a frente da sociedade. Isso mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. Então, quando Jesus veio, ou quando Moisés veio, nós já tínhamos aí 10.000 anos de um regime de patriarcado, um regime machista que colocou a mulher em segundo plano.
Então, essa sociedade machista também influenciou a igreja. E a interpretação das mensagens divinas foi tida de uma forma estritamente machista. A suposta criação do mundo. Criou-se o homem e a mulher foi feita da costela do homem. Vocês já escutaram isso? Vocês foram feitos de costela? Será que dá para acreditar nisso? Mas foi uma visão machista da interpretação e hoje nós vamos contradizer isso aqui. Eva e o pecado original. Adão bonzinho no paraíso, Eva chega, oferece um fruto, ele come o fruto do pecado, é expulso do paraíso e Eva, por aquela culpa, tem que sangrar todo mês. Aí veio a menstruação. Tem lógica isso? Mas essa é a história que nos contaram. Será que foi assim? Não. Essa é uma visão machista, tida pela igreja, tida por aqueles que interpretaram as mensagens divinas. Então vamos lá. Nós estamos numa casa espírita. Como é que é a recepção de uma mensagem espiritual? Passa pela cabeça do médium. E o médium interpreta de acordo com o seu conhecimento. Eu não sei se vocês lembram lá no nosso lar, quando o André Luiz tenta descrever um equipamento que ele usou lá, isso há 70 anos atrás, ele descrevia um tablet. Mas como não existia isso aqui, não existia nem telefone celular, ele tem dificuldade de descrever o equipamento que ele usou. E Chico, óbvio, teve dificuldade de entender. Em algumas profecias, tem um interessante, que o profeta, ele narra uma família em frente a uma caixa de madeira que tinha um vidro e ela ficava vendo a imagem. Ele teve uma visão da televisão, mas como não existia na época, ele não sabia como descrever aquilo. E ele narra com as palavras que ele tem. No Livro dos Espíritos, muitas vezes Kardec perguntava, e eles respondiam, no vocabulário de vocês não existe palavras para descrever como é isso no plano espiritual. André Luiz, quando é levado em nosso lar para visitar o plano que a mãe dele estava, ele fala que ele não consegue descrever tamanha beleza que existia naquele local. Então o médium descreve com aquilo que ele conhece. Imagina a Gênesis, 1.300 anos antes de Cristo, por aí, Moisés, que vivia numa sociedade machista. Imagina se chegasse para Moisés e falava, olha, Deus criou um espírito, uma consciência que não tem corpo ainda, que nós fomos criados em espírito e não em corpo material. Aqui é uma veste, que a gente vem, encarna, usa essa veste e volta, e nós somos espírito em essência. Nós somos consciências em essência. Imagina explicar isso para Moisés 1.300 anos antes de Cristo. Se hoje nós ainda temos dificuldade de entender isso, imagina Moisés 1.300 anos antes de Cristo. E aí como ele escreve na Gênesis? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem. O que é esse homem? É a criação do espírito humano. E este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor deu, lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta é agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Portanto, do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à mulher, e eles serão uma só carne. Olha que complexidade que tem isso. Será que a gente imaginou que isso foi materialmente? Nós tínhamos um corpo, Adão tinha um corpo, o homem, primeiro homem, Adão, representante da raça adâmica, que é um arquétipo do primeiro homem criado por Deus, do primeiro ser humano criado por Deus, mas ele foi criado um espírito, ele não foi criado aqui. Criou-se um espírito, uma consciência, que depois encarnou num corpo físico. Então ele foi criado como consciência. Consciência não tem sexo. Nós, em espírito, não temos sexo. Nós temos lembranças e memórias das nossas encarnações,
que talvez a gente manifeste lá no plano espiritual como homem ou como mulher, dependendo das últimas encarnações que nós tivemos, mas os espíritos mais evoluídos não têm nem forma física e não manifestam a sexualidade. Então nós fomos criados como seres humanos espirituais. Então o homem quer dizer, o espírito humano foi criado. Deus pegou uma parte dessa criatura que não estava completa, energeticamente, ou seja, da costela dele, da estrutura dele, uma parte dele, e construiu a mulher. O que é a mulher? O sagrado feminino, que faltava no homem. O homem tinha as características da divindade masculina. A força, a energia, o movimento. Mas lhe faltava a característica da divindade feminina, do sagrado feminino. E aí Deus pegou um pedaço dele e criou esse sagrado feminino e devolveu ao homem para que o homem seja completo. Quais são as características do sagrado feminino? A intuição, a amorosidade, o acolhimento. E aí o homem passou a ter tanto a força, o movimento, a amorosidade, a intuição. E ele passou a ter todos os atributos da divindade, já que o homem foi feito a cópia do Criador. Mas ele não tinha inicialmente todas as virtudes e todas as características do Criador. E aí, pegando um pedacinho do que tinha, ele transformou aquilo, Deus, através de um sopro, dando vida e colocando no homem o sagrado feminino. Nós temos as duas partes, o sagrado masculino e o sagrado feminino, todo mundo tem. A gente, às vezes, em uma encarnação, usa mais o sagrado masculino, às vezes a gente usa mais o sagrado feminino, dependendo como estamos encarnados. Às vezes temos mais sensibilidade, outras vezes menos sensibilidade. Mas nós temos, como seres completos, feitos a cópia do Criador, o sagrado masculino e o sagrado feminino. Doido isso, né? Eu falei, vocês vão sair daqui dizendo que esse cara é doido. Mas, na verdade, nós não podemos interpretar nada que foi escrito em termos de mensagens espirituais ao pé da letra. E depois nós vamos ver o que João fala no seu evangelho sobre isso. Então, não existe um Adão e uma Eva. Existe um ser humano espiritual que foi criado com um sagrado masculino e um sagrado feminino dentro dele. Aí ele passou a ser completo, um ser completo, pronto para vivenciar, pronto para estar no mundo. A igreja dominou grande parte do mundo durante anos. Os imperadores tinham que se submeter à igreja. Se ele fosse contra a igreja, ele seria substituído, porque o Papa tinha um poder muito grande. Então a igreja dominou o mundo. A igreja comandou o evangelho e realizou diversas guerras santas. Tem como fazer uma guerra santa? Será que Deus sentiu orgulho em algum momento de falar que essa guerra é por Deus? Ou essa guerra é por Jesus? Mas tivemos várias guerras santas. A igreja omitiu alguns evangelhos. Cadê o evangelho de Tomé, de Madalena? O evangelho apócrifo de João? O livro de Enoque? Foram livros que a igreja omitiu dizendo, isso aqui nós não queremos. Por quê? Porque entra em contradição com alguns dogmas da igreja. A igreja queimou bibliotecas como Alexandria, que era a maior biblioteca do planeta e tinha vários manuscritos antigos. Por quê? Porque existiam informações que confrontavam as verdades impostas pela igreja. E nós perdemos muito desses escritos antigos. E aí nos foi passado a história como queriam que a gente acreditasse na história. A mulher costela do homem, tá? A igreja sentiu-se ameaçada pela figura da mulher, possuidora da magia, da cura, do conhecimento das ervas e dos rituais místicos. E na Inquisição colocou a mulher na fogueira. Todas aquelas que tinham algum conhecimento eram chamadas de bruxas e eram queimadas porque era uma afronta à igreja. E nós tínhamos as benzedeiras, as curandeiras, e nós vamos falar depois como elas surgiram na humanidade.
Mas, naquele momento da Inquisição, infelizmente, aconteceu isso. O massacre de todos aqueles que pensavam diferente ou que detinham algum conhecimento que colocava em choque o que era pregado. E João diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todas as verdades nos libertam. Todo conhecimento nos liberta. E este é um conhecimento que nos liberta. No livro A Gênese, de Kardec, no item 19, Kardec fala disso. Se a falta de Adão constituiu literalmente em ter comido um fruto, ele não poderia de modo algum, pela natureza quase pueril, justificar o rigor que foi punido. Não se poderia tampouco admitir racionalmente que o fato seja qual geralmente o supõe. De outro modo, Deus, ao considerar irremissível o fato, teria condenado a sua própria obra, já que ele criara o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido assim a proibição de tocar no fruto da árvore e com ela se houvesse conformado, escrupulosamente, onde estaria a humanidade e que teria sido feito dos desígnios do Criador? Imagina se Adão estivesse lá no paraíso, fechadinho até hoje, sem experimentar o fruto. Também da Gênese, o paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na terra, era, por conseguinte, a figura do mundo de felicidade onde Adão vivera, ou melhor, onde vivera a raça dos espíritos que ele personifica. Adão é um arquétipo da criação humana. E quem que expulsou Adão? Um anjo. Um anjo expulsou Adão do paraíso. Anjo faz coisa ruim? Anjo castiga alguém? Não, anjo é espírito de luz. Se um anjo expulsou Adão do paraíso, pode ter certeza que ele fez o melhor que Adão precisava: sair do paraíso. Existem várias interpretações sobre a criação do mundo e do homem na figura de Adão, precursor da raça adâmica. Mas o ser humano não foi criado no mundo material, e sim no mundo espiritual, energético. Foi a forma da espiritualidade mostrar para os profetas, aqueles que conseguiam receber mensagens, como o caso de João, o caso de Moisés e tantos outros, da forma da criação do mundo. Mas não tinha como ser literal, até porque eles não compreendiam o que poderia ser um espírito sem corpo físico, o que poderia ser uma consciência criada por Deus. Então são diversas as crenças e interpretações dos arquétipos, mas o Evangelho Apócrifo de João, que foi um dos excluídos pela igreja, traz uma visão muito interessante. E como é que ele foi escrito? Após a crucificação de Jesus, João era muito próximo a Jesus, tanto que Jesus falou para ele: João, cuida da minha mãe. O tanto que Jesus confiava em João, João cuidou de Maria. E Jesus tinha esse relacionamento próximo com João. Após a partida de Jesus para o plano espiritual, João ficou muito chateado. Muito chateado. E as pessoas passavam perto dele e falavam: cadê o seu rei que foi pregado na cruz? Por que ele não volta para te salvar? E aquilo magoava muito João. E num desses momentos, João saiu para cima do morro e foi conversar com Deus. E João teve um momento de transe, onde ele recebeu as mensagens do Apocalipse, que fala desde a criação do mundo até os tempos que vivemos hoje, que será a separação do joio e do trigo. Então Adão, arquétipo da mente humana, que representa o espírito do homem recém-criado, foi colocado no paraíso por Satanás, arquétipo do mal, para que ali se acomodasse e não buscasse a evolução. Adão estava justamente no paraíso, e quando a gente está no paraíso, entre aspas, vamos pegar aqui na Terra, se a sua vida está boa demais, você esquece até de Deus. A gente corre atrás de Deus quando a coisa aperta. É quando a dor vem que a gente vê que precisa de Deus. É quando a dificuldade vem que a gente corre para trabalhar. É quando a dificuldade vem que a gente luta pela vida. E esse paraíso representa, na verdade, uma zona de conforto onde Adão ficaria parado o resto da vida. E Eva,
representa a intuição, trazida pela energia crística para induzir Adão a experimentar o fruto do conhecimento espiritual e sair da ignorância. Ela foi colocada dentro de Adão. Isso está no Evangelho de João. Que a intuição trazida pela luz crística foi colocada dentro de João, para que João, através da sua intuição, pudesse sair da ignorância, experimentar o fruto do conhecimento. Assim, Adão saiu do paraíso, que era uma prisão, onde ele foi colocado, que era a zona de conforto onde ele ignorava o saber da luz divina e onde ele jamais poderia evoluir e encontrar o Deus amor. Adão, esse arquétipo da mente e da consciência humana, deveria sair do sono da ignorância e evoluir espiritualmente. E a serpente é o símbolo da sabedoria, do renascimento, da renovação. E até hoje tem a serpente, né? Temos os médicos aí, a serpente está lá no símbolo da medicina, como a representatividade da cura e da renovação. Então nós temos uma noção como se a serpente fosse o mal. Não. A serpente era justamente a sabedoria, a necessidade de renovação que tiraria Adão dessa zona de conforto. Parece confuso, mas tem muito sentido. E vamos lá. Outra coisa legal aqui. Então nós já sabemos que vocês não foram feitos da costela. E também sabemos que vocês não são a Eva. Quem é você? Quem sou eu? Somos todos Adão. Adão é o espírito humano criado, sem sexo. E nós manifestamos em cada encarnação a sexualidade. Tem muito machão aí olhando para mim pensando, eu nunca fui mulher. Foi. E pode ser que será em outras encarnações. Porque nós precisamos experienciar tudo o que é possível para assim aprendermos, evoluirmos e voltarmos para Deus. Então, em essência, o nosso espírito não tem sexo. E nós, quando incorporados, encarnados num corpo físico, nós precisamos da sexualidade. Por quê? Para a reprodução, para que cada filho que nascer é uma oportunidade de um novo espírito reencarnar, aprender, crescer e evoluirmos juntos. Então eu sou aquele arquétipo representado de Adão, você, todos nós. Adão é o espírito humano criado e Eva é a intuição, o sagrado feminino que juntou com o sagrado masculino e formou o espírito completo, a essência divina, com todas as características da divindade. E nós, a partir daí, evoluímos quando saímos do paraíso, o paraíso da ignorância, o paraíso da zona de conforto, que hoje tantos terapeutas falam, saia da zona de conforto, senão você não cresce. Sim, tiraram Adão da zona de conforto e graças a Deus, senão não existiria humanidade. A partir do momento que o anjo não expulsou ele do paraíso, chegou e falou, corre, aproveita, sua chance agora, vai viver. Vai experienciar tudo e vai crescer. Saia da ignorância e vai ter um conhecimento espiritual que te aproxima de Deus. E Adão saiu, e aí começou a humanidade. E aí, graças a isso, nós tivemos oportunidades e oportunidades de reencarnar nesse planeta, aprender, crescer, evoluir e aproximar de Deus. O não que mudou o rumo da história. Lembra que eu falei para vocês que a mulher não menstruava? Por quê? Ela tinha um filho, 9 meses, amamentava e engravidava novamente. Então a mulher não tinha um ciclo menstrual. Até que um dia, uma mulher falou, eu não quero isso. Eu não vou mais engravidar. Aquilo foi um escândalo. Por quê? O engravidar ou dar à luz era tido como um poder de deusa, um poder divino. Mas ele era uma opção, era uma livre escolha. E uma única mulher, escolheu não passar por esse processo. E aí, como não engravidou, ela passou a menstruar, por não ter fecundado o óvulo. Só que o sangue era considerado algo impuro. Como foi dito lá, né? A Eva, como deu fruto para o Adão, cometeu o pecado, ela foi punida e passou a sangrar todo mês. Não era essa a cultura que se tinha? Não, quando uma mulher disse não, que ela não ia participar mais desse ritual de engravidar e dar à luz, ela passou a menstruar.
Então esse não mudou a história. E como ela passou a menstruar, ela foi considerada impura e ela foi expulsa da comunidade. E ao ser expulsa da comunidade, ela se refugiou nas florestas. Ela foi segregada. E ela enfrentou a dificuldade, a dor, a necessidade de viver sozinha, de buscar o próprio alimento, mas ela se transformou e ela adquiriu conhecimento. E no contato com a natureza, como ela estava escondida, ela parava de sair de dia com medo de encontrar alguém e passou a sair à noite. E aí ela começou a ter conhecimento da lua. Ela conhecia a deusa Terra, o deus Sol e passou a conhecer a deusa Lua. Os segredos da lua, a influência da lua na natureza. E assim surgiram as bruxas, as mulheres que viviam na floresta, que conheceram as ervas, que conheceram o dom da cura e que tinham a capacidade de curar as pessoas. A mulher independente, conhecedora da natureza, do poder das ervas e da magia. A mulher que cura, a mulher que cuida da outra mulher e também do homem. Mas ela menstruava, e aí ela tinha TPM. Se você chegasse na casa dela no dia que ela estava de TPM, o pessoal tinha medo, em vez de dar uma erva para curar, ela podia te dar um veneno. Então eles tinham medo. Sempre tinham que pegar ela no dia de bom humor, porque aí ela curava. E ela tinha todo o conhecimento das ervas. E esse conhecimento milenar teve essa origem. E até hoje nós usamos essa sabedoria, esse conhecimento da mulher que disse não, teve que se refugiar na floresta e na necessidade, na dor, ela teve que aprender a se alimentar, o poder das plantas, o poder da natureza. A mulher que conheceu a magia da lua e da noite. A mulher que domesticou os gatos. Olha isso aí. O homem domesticou o cachorro que caçava com ele durante o dia. A mulher, como saía à noite, o animal que se adaptava mais à noite era o gato. Então, ela não podia usar o cachorro. E o gato era mais silencioso. E aí ela domesticou o gato, tanto que a figura de uma bruxa sempre é relacionada à figura de um gato. Que ela necessitava do gato para auxiliá-la a caçar à noite, a pegar pequenos animais silvestres, já que ela não tinha força física para pegar os grandes animais silvestres. Então essa é a mulher que questiona a injustiça, a mulher que mudou o mundo. Lembra que ela foi queimada na Inquisição? Eu achei essa frase linda. Com medo de sua magia e seus mistérios, a jogaram na fogueira. O que não sabiam é que ela é a própria chama. E mesmo quando queima, assim como a fênix, ela renasce das cinzas, vestida apenas de sua força, mais linda do que nunca. Essa é a mulher, essa são vocês, essa são os homens quando estão encarnados como mulheres. A mulher que tem intuição, a mulher que sabe cuidar. Aqui eu cito algumas mulheres bíblicas, algumas mulheres que tiveram um papel muito marcante na história do cristianismo. Maria de Nazaré, Sérgio comenta muito, né? Sérgio tem uma frase legal que ele fala assim, Jesus não era bobo, não. Jesus escolheu nada mais, nada menos que Maria para ser sua mãe, porque ele sabia daquele espírito evoluído que era Maria, que poderia sim carregá-lo no ventre. Então Jesus era sábio e escolheu Maria de Nazaré, que era um espírito muito evoluído para ser sua mãe. Maria de Magdala, Maria Madalena, Isabel, prima de Maria, Sara, na história de Abrão, Maria de Betânia e Marta, irmãs de Lázaro, Salomé, neta de Herodes, e tantas outras mulheres que tiveram um papel importantíssimo na vida de Cristo e no cristianismo. O encontro de Maria, quando ela se engravidou, ficou sabendo que estava grávida, com Isabel, que era sua prima. Ela foi visitar Isabel. Isabel já estava grávida há mais tempo. Então Lucas narra isso, né, que logo em seguida que ela foi, Isabel estava grávida de João Batista, que era primo de Jesus, que foi o precursor, aquele que anunciou a vinda de Jesus. E quando elas se encontraram, Isabel vira para Maria, sem saber ainda, e fala, bendita é tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre.
De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Olha que coisa linda. Isabel sentiu que ela carregava no ventre o Salvador, o Mestre, o Messias esperado. Isso aí é Chico falando de Nossa Senhora. Chico era um devoto de Nossa Senhora, até hoje, com certeza, no plano espiritual, né? Ele fala, Nossa Senhora foi sempre na minha infância uma tutora a quem eu me dediquei de coração. Muitos amigos, às vezes, acham que eu sou uma pessoa exagerada em minhas manifestações de fé religiosa, mas considero Nossa Senhora a inesquecível mãe de Jesus e nossa mãe na cristandade, como sendo o vínculo maternal mais importante na Terra e a quem devemos recorrer em nossas necessidades, pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. Maria de Nazaré, a amada e sublime mãe de Jesus, é referenciada como exemplo de amor e dedicação, de renúncia e sacrifício. E no Espiritismo, nós sabemos que ela já era, naquela época, 2000 anos atrás, uma entidade muito evoluída, tanto que ela estava apta a receber em seus braços o emissário de Deus, que se fez menino para se transformar no modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Jesus veio até aqui, no ventre de Maria, na nave que é o ventre de Maria, que foi o útero de Maria, para se manifestar na Terra e ser o exemplo que nós precisamos seguir. Evangelho de Maria Madalena, que poucos conhecem, hoje a gente acha ele até na internet. Então, um trechinho do Evangelho de Madalena. Eu, Maria, filha de Magdala, chamada Madalena, cheguei àquela idade em que não temo mais o pudor que nunca tive. Eu, Maria Madalena, ainda conservo a fúria com que confrontei e confronto a estupidez, a violência e os grilhões que os homens impõem sobre os homens e contra as mulheres. Minha decisão de deixar aqui um registro do que vi, dos eventos extraordinários que me foram presenteados, sem nenhum mérito meu, além da presença, é firme. Eu conheci o Nazareno. Fui a única que nunca saiu do lado dele. Na Santa Ceia, retratada por Leonardo da Vinci, após, óbvio, estudar muito, ele era um cientista, um estudioso, vários estudiosos, historiadores, teólogos narram que é a figura de Madalena do lado direito de Jesus. Qual que é o lado direito? É o lado de maior influência. Quem senta do lado direito é aquela pessoa que mais você ouve. E dizem que Pedro tinha ciúmes de Madalena, porque Jesus ouvia muito Madalena. Então, a importância dela na história do cristianismo. Sara, pelo exemplo de fé, a esposa de Abraão, que depois, já de uma idade avançada, ela tinha tanta fé que quando Deus falou para ela que ela engravidaria e todo mundo duvidou, ela acreditou e foi mãe já em idade onde as mulheres não poderiam mais engravidar. Maria de Betânia, irmã de Marta, que ungiu com óleo os pés de Jesus 6 dias antes da Páscoa. Era um óleo, um perfume caríssimo, ela deu o melhor que tinha na casa para Jesus lavando os seus pés, mostrando a devoção que ela tinha àquele mestre e secou os pés dele com o cabelo. Durante a morte de Jesus, Maria de Betânia esteve aos pés da cruz, juntamente com outras mulheres, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Salomé, Maria, mulher de Cleófas, e o apóstolo João. Os outros apóstolos não estavam lá, mas todas essas mulheres estavam ao pé da cruz, no momento mais difícil. E depois, naquele momento de ir lá no túmulo de Jesus, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Foi quando Jesus manifesta a primeira vez. Para quem? Para as mulheres.
foi onde alguns apóstolos tiveram ciúmes. Por que Jesus se manifestaria para elas e não para a gente? Porque elas, no momento, tinham mais preparo para perceber Jesus como espírito. Jesus já desencarnado, já no plano espiritual. Uma frase de Chico: oração de mãe. Quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. O poder na oração da mãe é imenso. Está difícil? Pede uma oração para a mãe. Ou ore pela nossa mãe Maria. Como Chico fala, ela pode interceder, ela pode nos auxiliar. A misericórdia dela é muito grande. Do Evangelho de Chico Xavier, né? Esse é um caso contado por Carlos Bacelli. A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação do homem é ínfima na maternidade. A participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe lá Deus se, depois dessa vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram nesse mundo. Mãe não descansa nem depois que desencarna, ela está do lado de lá preocupada com os filhos. Isso é amor, é o amor que Chico fala. E Divaldo também cita, né, que todos nós temos a oportunidade de evoluir, mas a mulher que é mãe, ela tem uma oportunidade maior de crescimento porque ela experiencia o maior amor possível na Terra, que é o amor de mãe por um filho. Nós, pais, amamos nossos filhos, mas isso não se compara à ligação que a mãe tem com os filhos. Então, Divaldo fala que ela tem uma grande oportunidade evolutiva devido a essa experiência de amor que ela pode ter. Salve todas as mulheres que vieram antes de nós, todas as herveiras, curandeiras, parteiras, sacerdotisas, deusas, mães e avós. São todas essas mulheres que fizeram parte de nossa vida. E se nós pensarmos, nós temos uma mãe, 2 avós, 4 bisavós, 8 trisavós, 16 tataravós, mulheres. Isso em 200 anos antes de nós. E graças a todas as experiências que essas mulheres passaram, as dores que elas sentiram, os amores, todo o sofrimento, toda a experiência de vida, nós estamos aqui. E nós temos que ser gratos a todas elas. Porque se uma delas tivesse falado não, nós não estaríamos aqui. Então vale a pena reverenciarmos nossos ancestrais. Hoje falamos da linhagem feminina pelo dia, mas vale a pena reverenciarmos nossos ancestrais. E eu convido vocês agora, neste momento, a imaginar atrás de vocês essa linhagem materna. Imagina atrás de você a sua mãe, as suas avós materna e paterna, as bisavós, as trisavós, as tataravós, fazendo aquela corrente de mulheres que são responsáveis por você estar aqui hoje. E vamos reconhecer e acolher aqui as suas dores, os seus amores, os seus conhecimentos, as suas decepções, as suas conquistas, as suas lágrimas, as suas sabedorias, os seus partos, as suas noites mal dormidas e tantas outras experiências vividas que fazem parte da nossa vida. Vamos agradecer pela vida, pelos cuidados e pelo amor, reconhecer as suas dores necessárias para que você estivesse aqui, receber o conhecimento e a sabedoria dessas ancestrais, libertar todas elas e também libertar você de todo o sofrimento e de todos os traumas do passado. E assim sentir toda a força dessas gerações e dessa linhagem de mulheres maravilhosas que lutaram muito para que você estivesse aqui hoje. Gratidão, muita gratidão, pois todas vocês foram mulheres incríveis e fizeram o melhor que conseguiram naquele momento. Salve Nossa Mãe Maria, Nossa Senhora, exemplo de amor.
Salve Iemanjá, mãe de todos os filhos. Salve mãe Oxum, representante da sabedoria e do poder feminino. Salve Nhançã, representante das forças da natureza, da mãe natureza. Salve todas as guerreiras trabalhadoras da luz, trabalhadoras do Cristo, trabalhadoras do mundo. Salve todas as mulheres. E salve os homens que têm o privilégio de conviver com uma mulher que seja sua mãe, ou sua esposa, ou suas filhas. E juntos aprendemos e crescemos. E ao crescer, nós aproximamos de Deus. E esse é o nosso objetivo aqui.